Está começando mais um episódio do nosso podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer entretenimento, informações, dicas, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Quando idealizamos esse projeto, era justamente para que de alguma forma pudéssemos reunir figuras importantes da nossa sociedade, empreendedores, homens e mulheres à frente do seu tempo e que com assuntos relevantes pudéssemos falar sobre empreendedorismo, associativismo e pudéssemos não somente ser exemplo, mas também porta-voz. E hoje está sendo um dia muito feliz para este grupo, para o nosso GT, a oportunidade e esse momento único, né, de estar conhecendo um pouco mais o presidente da nossa casa. Seja muito bem-vindo, André Guindani. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente está muito feliz em tê-lo aqui e desejo que o nosso podcast seja um sucesso, porque nós estamos curiosos para conhecer um pouco mais do nosso presidente por trás dessa presidência. Então, eu começo com a pergunta: quem é o André Guindani? Bem, eu costumo sempre dizer, meu nome é André Guindani, hoje com 51 anos de idade, casado, pai de uma mulher de 29 anos, realizado profissionalmente, realizado como marido, como pai, como empresário, e que hoje busca novos desafios. Se há algum tempo eu era muito discreto na minha vida, hoje eu vi que eu devia sair de uma posição de certo conforto, certo comodismo e partir para uma vida mais atuante, onde eu pudesse fazer a diferença na minha sociedade. E então eu percebi que eu podia ter uma contribuição mais efetiva para a sociedade, atuando numa entidade empresarial. Muito importante isso, né, presidente? Você falou, então, você tem uma filha de 29 anos. Você já nos comentou em alguns momentos, algumas oportunidades, ela não mora no país, né? Mora fora? Não, ela mora fora. Ela teve uma formação de colégio militar, depois fez URGS, se formou em Direito. Durante o curso, né, já teve algumas experiências de morar fora, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, para a França, para a Itália, se formou, foi morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, e hoje teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado em Stanford, e mora em Nova York. Né? Então já é do mundo. Já é do mundo, já é faz do tempo. Mundo. Mas e como é que tu faz para administrar assim essa saudade? Porque bate uma saudade, filho é filho, né? Bate é a única filha, né? Sim. Mas nós conversamos muito, né, minha mulher e eu. Minha mulher que sofre mais, né? Imagina. Ela sofre bastante. Mas nós temos assim, já estamos, digamos, acostumados, né, com a ausência da Luísa. Porque já há muitos anos ela tem idas e vindas para casa. Então, muitas experiências de morar fora, de ficar longos períodos fora de casa, e já há vários anos morando em São Paulo e agora nos Estados Unidos. Então, para nós, eu pessoalmente já me habituei, e eu digo até, parece estranho, né? Quando ela está em casa, fica diferente, né? Uhum. A minha mulher diz assim, olha, quando ela está em casa, parece que tem uma luz em casa. E eu digo, olha, é diferente, né? A casa fica movimentada, fica agitada, né? Mas certamente essa vida dela de buscar o sucesso profissional, buscar a realização pessoal, isso nós como pais nos deixa muito satisfeitos, porque também nos vemos realizados, né, na realização pessoal dela. Com certeza, ver os nossos filhos felizes, acho que esse é o nosso maior objetivo, né, como pais, eu acredito. Bom,
Posso chamar de André? Então, claro. presidente, então tá bem. Você é uma pessoa muito espirituosa, né? De um senso de organização surpreendente. Inclusive, um dos poucos, se não o único, que nos solicitou a pauta antes para se organizar. A gente sabe que você gosta de ter tudo bem organizadinho. Tu poderia nos falar um pouquinho mais desse teu senso de organização, que eu considero assim uma qualidade. Como é que tu faz no teu dia a dia, André, para dar conta dessa vida agitada, mas ao mesmo tempo ser bem organizado? Em razão dessa atividade aqui na SIX, que envolve vários compromissos durante a semana, além da atividade profissional que eu tenho, que é de uma empresa familiar, nós organizamos aqui na casa uma agenda semanal. Então, a executiva tem a incumbência aqui de organizar a agenda da presidência. Então, toda semana a gente já inicia a semana com uma agenda de compromissos da presidência e aí nós fazemos um encaixe. Realmente eu não gosto de ser surpreendido. Me parece que a preparação e a programação, isso beneficia para que todos os eventos saiam bem realizados e a gente possa responder a contento a cada vez que é chamado e participa de cada evento. Então, a preparação e a antecipação, a antecedência faz com que as coisas saiam realmente da melhor forma possível. Nós trabalhamos com antecedência, com a maior antecedência possível, com preparação, e toda a equipe aqui, a diretoria, tem se empenhado muito para que nós tenhamos o maior êxito possível. Por isso que a entidade tem crescido muito, tem ganhado muito destaque. E dentro disso, todas as pessoas têm ganhado muita visibilidade. Quando a entidade cresce, não é só a cabeça que cresce, crescem todos que estão participando. Perfeito, porque eu acho que em uma vida tão agitada, com muitos eventos assim, é importante do início ao fim do seu dia tu ter uma organização até para não pirar no sentido de o que eu faço agora e até não falhar, né, presidente? Não que nós estivéssemos acima de falha, não é isso. Somos seres humanos, está tudo certo. Mas diante de compromissos tão importantes, tu tens algum ritual, digamos assim, que uma preparação, tu acorda de manhã e tu diz assim, bom, se eu não fizer isso, meu dia já não começa legal, ou não? Sai? Não tenho um ritual. O que eu faço é na noite anterior. A noite anterior eu repasso todo o meu dia seguinte, né? Então, antes de encerrar meu dia, eu pego a agenda do dia seguinte e eu reorganizo mentalmente tudo que eu tenho para fazer, né? Então, eu já sei, antes de dormir, tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu sei o timing, eu sei quanto tempo eu vou levar para fazer cada coisa. Isso não é toque, isso é a organização do dia seguinte. E muitas vezes, pelo acúmulo de alguns compromissos, né, a coincidência de alguns horários, nós nos dividimos até aqui na entidade, né? Então, isso possibilita também a participação de muitos diretores da casa. Neste momento que estamos gravando esse podcast, nós temos um vice-presidente da casa numa cidade ao lado aqui, participando de um lançamento de um evento representando a SIX. Então, nós também formamos novos líderes empresariais aqui na casa e oportunizamos a participação da diretoria em peso. Nós nos dividimos. Então, não é só a cabeça do presidente, são várias cabeças aqui que se somam para fazer a entidade cada vez mais representativa. E tem sido, com certeza. Presidente, então, assim, se tratando dessa questão, André, muitas vezes, eu sempre falo isso, a gente sofre muito mais na nossa cabeça, no imaginário, né? As situações, elas são muito mais, digamos assim, elas são piores na nossa cabeça do que de fato elas são. Acho, e eu posso estar enganado, mas assim, eu tenho impressão que às vezes as pessoas, elas criam a imagem do presidente, né, uma pessoa inacessível, que eu não consigo. Nós, assim, no nosso GT, a gente tem essa oportunidade de sempre que possível, inclusive, compartilhar do almoço, né, nas nossas reuniões ali de núcleo, e isso estreita. Mas não é todo mundo que tem essa ideia de estar à frente do presidente, já fica nervoso e acha que Tu sente isso também, André? Assim, que as pessoas ainda têm um receio de chegar até você, que criam a imagem do presidente inacessível, ou não? Tu acha Não, eu não sinto, mas já ouvi falar.
Na verdade, eu sou uma pessoa muito simples. Sou discreto, mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu procuro realmente, de forma eventual, almoçar com os núcleos. Nós temos 6 núcleos aqui na casa. Hoje somos 160 nucleados. Teremos mais uma sensibilização em breve. Então, com mais de 60 inscritos até o momento. Então, a gente deve chegar aí perto de 200 nucleados. Existe a ideia de que há um distanciamento, assim, né, entre núcleo, diretoria executiva, um distanciamento que realmente não existe. Hoje a SIX é uma entidade que ela está muito próxima do seu associado, do seu nucleado, do empresariado, está com as portas abertas, né? E a presidência é um exemplo disso. Então, qualquer nucleado pode, a convite ou por solicitação, participar de reunião de diretoria executiva. Isso é muito salutar. Nós temos feito várias reuniões de diretoria ampliada, aberta aos núcleos, para que possam participar e conhecer o trabalho da diretoria da SIX. Pessoalmente, eu sou um cara muito transparente, muito simples, muito acessível, né? E eu atendo a todos, né? Todos que vêm e procuram, pedem uma pauta, uma demanda para conversar sobre qualquer assunto de interesse da entidade ou alguma demanda do seu negócio, nós atendemos aqui na SIX, fazemos o encaminhamento devido para auxiliar na melhoria do ambiente de negócios que favorece a todos. Isso é importante, né, presidente? Esse estreitamento para que a gente tire, como eu disse no início, da nossa cabeça, do imaginário ali, a sensação que a gente não tem acesso. Isso é muito importante para os nucleados aqui da casa, Perfeito. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da tua carreira. Como que tu começou, André? Tu é formado em Direito Imobiliário, isso? Quer contar um pouquinho para nós essa parte do começo lá da tua carreira? Eu terminei o colégio meio cedo, né? Eu terminei com 16 anos. E não tinha convicção do que eu ia fazer na faculdade. Então, quando o cara não tem convicção, acaba fazendo tudo, né? Eu acabei fazendo vestibular para Direito, para Administração e para Engenharia Agrícola, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Iniciei todos os cursos e me fixei no Direito porque era o que eu tinha mais afinidade. E eu venho de uma família que todo mundo é formado em Direito e ninguém exerce, né? Mas realmente tinha vocação para a área do direito. Considero que eu escrevo muito bem e acabei indo para a faculdade de Direito. Fiz metade do curso da faculdade na Rita dos Reis, depois me mudei para o Mato Grosso do Sul, fui morar em Campo Grande, onde está a família da minha mãe. Toda a família da minha mãe foi para lá, os meus avós, os meus tios. A minha mãe foi a única que, eu digo, ficou para trás. Acabei me mudando para lá no início da década de 90 e depois de um tempo tentei a transferência, não consegui a transferência, fiz novo vestibular lá e acabei me formando no Mato Grosso do Sul, Universidade Católica Dom Bosco, no momento de transição da Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso para o CDB. Então me formei lá. Em Campo Grande tive a oportunidade de fazer, no início trabalhei numa empresa familiar de máquina pesada, depois fiz alguns estágios, fiz estágio em escritório de advocacia, fiz estágio no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, trabalhei na assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça, até que eu decidi ter escritório próprio de advocacia. E junto com um colega, um promotor de justiça que estava se aposentando, montamos um escritório de advocacia. Fiquei com o escritório de advocacia durante alguns anos, até o momento em que recebi um telefonema do meu pai. E o meu pai disse, olha, chegou o momento de você retornar aqui para o Sul, que eu preciso de ajuda aqui. Então, compreendi que a minha aventura lá no Mato Grosso havia se encerrado e acabei voltando na virada do ano 99 para 2000. Foi quando, então, eu retornei aqui para Canoas, né? E aí passei a auxiliar meu pai aí nas atividades que ele tinha aqui na cidade. Perfeito, então lá, e aí foi uma transição de carreira, porque daí, então tu fizeste só estágio dessa parte do setor privado, aliás, para o público privado, como é que foi essa transição, assim, é uma transição de carreira ou foi só no início lá da faculdade que você...
na verdade, eu nunca me considerei do setor público, né? Eu não tinha, assim, eu não tinha a intenção de prestar concurso público. Embora eu tivesse prestado concurso público para estagiário do Ministério Público, e na época da faculdade eu fui, né, estagiário do Ministério Público, eu nunca tive a intenção de prestar concurso público. Acabei montando escritório de advocacia em Campo Grande. Depois, quando vim para Canoas, constituí o escritório dentro da empresa do meu pai, e em razão de uma transição de atividade, que nós tínhamos uma atividade de moagem de trigo que já estávamos também encerrando e passando por uma atividade de locação, eu entendi que era o momento de eu me especializar em direito imobiliário. E então fiz a pós-graduação em Direito Imobiliário e passei a tratar do negócio como um negócio imobiliário. Então entramos no mercado imobiliário e eu fui me afastando um pouco da atividade jurídica e me dedicando mais ao mercado imobiliário. Ah, entendi. E como empreendedor, então vamos lá, montou um escritório de advocacia, passa a ser ali um empreendedor, um empresário, né? Como é que foi? Qual é o teu, um ou dois, ou se tem algum desafio que tu lembra, como sabe, esse momento? Vamos trazer então pegar esse gancho da transição de status do Mato Grosso para cá. Como é que foi, por mais que tenha um suporte familiar, foi dentro da empresa que você mencionou agora, como é que foi para os empresários, né, que estão nos assistindo, quais foram os teus maiores desafios aqui no Sul, estruturando esse escritório como um empreendedor, digamos assim? Perfeito. Então, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo para dizer como foi lá em Campo Grande montar um escritório de advocacia. Perfeito. Iniciar um negócio, qualquer negócio, especialmente a prestação de serviço, em que você depende da confiança das pessoas, é muito difícil. Você começa do zero e você depende de convencer as pessoas de que você é capaz de prestar um serviço de qualidade. Exatamente naquele momento que eu constituí o escritório de advocacia, eu não estava formado ainda. Então, eu estava no último semestre da faculdade. O meu colega era um promotor de justiça que estava se aposentando, e nós montamos o escritório de advocacia e nenhum dos dois tinha OAB. Então, a gente estava correndo contra o tempo para um dos dois conseguir a OAB para poder atuar, né? Então, conseguimos a OAB, claro, né? Eu acabei prestando exame da ordem lá em Campo Grande, também fiz a inscrição aqui. Ele se aposentou lá, pegou a inscrição da OAB lá, que ele era advogado antes do concurso para promotor, né? E então a gente montou o escritório antes de poder advogar, então uma estrutura montada e correndo contra o tempo. Imagina. Né? Então, muito próximo do que é enfrentar uma burocracia para botar um negócio aqui, né? Então você às vezes tem uma estrutura montada e não tem um alvará, não tem uma licença, depende da burocracia estatal para você conseguir operar. Né? Então, o primeiro enfrentamento foi você estar em dia com as licenças, né, adequadas para poder empreender. O segundo é correr atrás de cliente, né? Porque eu estava iniciando uma atividade. O meu colega estava há 10, 15, 20 anos fora do mercado, né? Então, você enfrenta, né, nessa área de prestação de serviço, a busca da confiança da clientela. A prestação de serviço é confiança. Né? Então, o início foi muito difícil, porque você vai bater as portas das pessoas conhecidas, aquelas pessoas conhecidas vão te fazer indicações, você começa a elaborar contratos eventuais, contratos para prestação de serviços específicas, alguns são mensalistas. Então, o início, até a roda girar, especialmente na advocacia, ela demanda um certo tempo. Você não pode desistir. Se você desistir, a roda não gira. Então, isso demanda um certo tempo. E quando a roda começou a girar lá, foi um momento que eu tive que retornar. Chegando aqui a Canoas, eu percebi que o desafio era diferente.
que o desafio não estava no campo da advocacia, mas estava no campo da gestão patrimonial. Nós tínhamos um patrimônio, eu sou de família de italiano, o italiano, quando adquire recursos financeiros, ele compra imóvel, né? Os antigos, né, investiam em imóveis, e aí amealharam, então, um certo patrimônio imobiliário que estava sem utilidade, ele não tinha o devido cuidado, e precisava de uma atividade econômica bem elaborada. E dependia, evidentemente, dentro da minha formação, que é o direito, né, de uma preparação jurídica, para que nós pudéssemos, então, dar início a uma atividade imobiliária adequada. Dentro do campo familiar, nós éramos 3 sócios, isso é possível falar, nós éramos 3 sócios, porque os 3 irmãos, os 3 velhos, que a gente italiano fala, né, os 3 velhos eram sócios a vida inteira, e os velhos estavam realmente ficando velhos, e dentro da linha, um dos sócios, os herdeiros não tinham interesse na continuidade da atividade econômica dentro do mercado imobiliário, e ali houve um primeiro conflito de interesses. 2 sócios entenderam que era o momento de nós investirmos na atividade imobiliária, um sócio não tinha interesse e nós tivemos uma cisão. Ali eu entendo que foi um momento decisivo nas nossas vidas, na vida de toda a família, e nós fizemos então um primeiro grande movimento que decidiu a nossa vida. Então, 2 sócios adquiriram as cotas de um sócio retirante, né? Então, os filhos, os herdeiros, hoje nós somos pessoas jurídicas, mas falando em pessoas físicas, hoje nós somos 3 sócios, eu e meus 2 primos, acabamos adquirindo as cotas e nós fazemos a gestão, então, imobiliária do patrimônio que nós recebemos dos velhos e com muita sorte, com muita dedicação, com muita competência, a gente tem feito o bolo crescer, que é para isso que a gente trabalha. Claro. A gente trabalha para prosperar e para deixar um legado para que os nossos filhos tenham ainda mais sucesso que a gente. Perfeito, perfeito. E além desse suporte, não digo nem suporte, mas além esse retorno familiar, vamos dizer assim, você com seus primos e ali na época seus pais. Então, uma palavra que é utilizado muito hoje, André, eu sempre costumo mencionar e vejo que as pessoas falam é sobre network, né? Eu acredito que lá no Mato Grosso isso deve de alguma forma ter sido importante para a tua formação do teu escritório, aqui no Sul também. Então, além do suporte familiar, provavelmente, acredito eu, tem o network envolvido. Essa palavra, André, eu vejo de uma forma assim que as pessoas usam muito, elas falam muito, mas já vivenciei situações em outros ambientes também que na prática não é feito como deveria. Sobre network, eu queria ver contigo assim, qual é a tua visão disso? É uma palavra muito utilizada, é algo muito importante para as nossas vidas como empresário, mas eu, Patrícia, não sei como é que é a tua sensação, mas a minha sensação é que as pessoas usam de forma muitas vezes duvidosa, sabe? Não sabem fazer o verdadeiro network. Para ti, como é que foi na tua vida até então? O que tu acha do network? O networking é uma palavra muito bonita, Isso. né, sofisticada, mas significa uma coisa muito simples, é se relacionar. Uhum. Quando você tem uma rede de relacionamentos, você tem talvez uma rede de apoio. A vida, eu brinco, né? A vida é pagar boleto e escovar os dentes, né? Então, quando você enfrenta as dificuldades e a vida é resolver problemas, mais bem-sucedida é aquela pessoa que tem maior capacidade de resolver problemas. Para resolver os problemas, você pode quebrar a cabeça sozinho, ou você pode buscar soluções contando com experiência de outras pessoas, sugestões, apoios, indicações, ideias, né? Nesta semana,
nós tivemos uma reunião da empresa e nós viemos com algumas dificuldades num determinado ponto que a gente está batendo cabeça e começamos vários contatos com pessoas amigas, nosso network. Até que uma delas nos deu uma luz. E essa luz provavelmente será a solução de um problema. Então, em vez de ficar fechado no nosso, né, no nosso casulo, essa rede de relacionamento, troca de experiências, ouvir opiniões, e você não precisa abrir o seu negócio para outra pessoa, né? Você precisa trocar ideias, algumas experiências para que você receba, né, opiniões, sugestões, ideias que possa contribuir, e você também vai contribuir com as outras pessoas, porque a melhoria do ambiente de negócios melhora a economia e melhora para todos. O meu primo disse uma pérola essa semana. Ele disse que às vezes se resolve um problema não com brilhantismo, mas por insistência de pensamento. Então, a gente lutando e resolvemos um problema com uma solução muito simples. Porque ele é um guerreiro, assim, ele não aceita perder. Uhum. Então, de tanta gente pensar e buscar soluções e conversar com pessoas, provavelmente encontramos uma solução muito simples, através de uma indicação de uma pessoa que nos apontou um caminho que nós não havíamos pensado, né? Então, é aquela coisa que quando nós temos uma rede que pode nos dar apoio, nos dar indicações, né, de soluções, nós encontramos a possibilidade de ter caminhos que nos levem à prosperidade, ao sucesso, de forma de menor desgaste, menos sofrida. É verdade. Né? Eu vejo, assim, quando eu menciono que eu já vivenciei situações de usar a palavra, mas na prática ser outra, que as pessoas não veem como um relacionamento network, elas veem como uma oportunidade de já vender o teu produto na hora, de querer adquirir o teu, de fazer aquela troca de vendas, de compra, e não é por aí, né? Acho que é consequência. É consequência. E aí se fortalecer dessa rede faz toda a diferença na nossa vida, principalmente a longo prazo, porque aí tu olha para trás quanto network tu já fez na tua vida, e muitos deles em entidades, como é o caso aqui da SIX, que a gente consegue esses momentos entre as reuniões abertas, as ampliadas, os próprios núcleos têm essa vivência, e isso é muito importante para nós empresários, né? Aqui na SIX acontecem muitos negócios. Mas por consequência. Por consequência, né? Não é o empresário que se aproxima de uma entidade empresarial acreditando que será a solução dos seus problemas, talvez se decepcione, porque se ele vier com o único objetivo de achar que vem para fazer negócio, ele não entendeu o associativismo. O associativismo é uma cadeia que tem uma série de benefícios, né, mas que também demanda uma certa participação, né? O associativismo permite uma representatividade, permite alguns benefícios, permite participação, permite ganhos diretos e indiretos, mas não é o foco único de fazer negócio. Fazer negócio é uma consequência que faz parte de uma cadeia de benefícios. Isso. E puxando agora para essa parte das entidades, né, de classe, você participa de várias delas, né, André? Qual que é a importância, na sua opinião, não somente na sua vida, mas para quem muitas pessoas não se veem? Não, aquilo ali não é para mim, não quero entrar, eu acho uma bobagem, enfim, a gente sabe que não é. Pelo contrário, é o que a gente vem falando aqui, o relacionamento, ele é muito importante, e muitos deles importantes na nossa vida a gente adquire nesses locais, né? Como que tu vê, assim, a importância das entidades, então, na tua vida, como o André, o que ela agregou e o que tu pode deixar de mensagem para as pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso? Existem algumas entidades que talvez se aproxime mais do perfil de cada um. Uhum. Eu participo de algumas,
participo da maçonaria, participo do Rotary, participo aqui da SIX, que é uma entidade empresarial, participo do CONCEPA, do Conselho Comunitário pela Segurança Pública. Então, são entidades que acolhem o meu perfil. Essas entidades trabalham em prol do bem da sociedade. Todas elas contribuem conforme o seu objetivo para melhorar a sociedade. Então, em cada uma delas eu posso dar uma contribuição. Veja o que é, eu não quero tirar um proveito, eu quero dar uma contribuição. Indiretamente, eu sou também beneficiado. Então, nós precisamos compreender que quando nós apoiamos o CONCEPA, nós estamos melhorando a segurança pública. Ao melhorar a segurança pública, toda a sociedade é beneficiada. Nós atraímos investimentos, a nossa família está mais segura na rua, né? Ao apoiar, participar do Rotary, nós fazemos o bem, nós ajudamos as pessoas. Ao participar de uma entidade empresarial, nós temos representatividade para defender as pautas do empresariado, aquelas pautas clássicas do empreendedorismo, que é liberdade econômica, livre iniciativa, redução da máquina pública, redução da carga tributária, e todas essas pautas que são importantes para o empreendedor, para criar um melhor ambiente de negócios, né? Então, são entidades que você vive num ambiente de valores muito positivos. E dentro dessas entidades você vai ter um convívio muito bacana com pessoas que têm o mesmo espírito, né? Então você passa a se relacionar também com pessoas que têm a mesma vibração. Uhum. Isso é muito bacana. A mesma afinidade, né? Isso eu também, a Shirley estava aqui conosco e a gente falava justamente disso, da importância do quanto as entidades agregam na nossa vida. Eu mencionei que é uma via de mão dupla, né? E ela até falou uma coisa que é verdade, é mais do que isso, porque enquanto a gente está em uma via, o retorno é em duas, né? Então a gente tem bastante retorno em relação a isso e consequência, né? Espontâneo. Tudo que tu entrega vem em dobro. Na tua carreira, em algum momento surgiram algumas dúvidas no início, bom, já nos mencionou, né? Que não sabia bem, prestou 3 vestibular, mas depois que tu trilhou o direito, surgiram algumas dúvidas lá nos desafios do primeiro escritório, por exemplo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Te questionou sobre isso? Não, depois que eu entrei para o direito, eu não tive mais dúvida. Eu me encontrei, eu acreditava realmente que eu tinha vocação para o direito. Eu tenho um perfil, assim, eu falei, eu escrevo bem, eu considero que eu escreva bem. O que despertou em mim nos últimos tempos é que eu tinha um perfil muito discreto e a partir do momento que eu entrei e que eu entendi a atividade da maçonaria e o papel do maçom como construtor social, eu percebi que eu precisava participar da vida da sociedade, contribuir para a sua transformação e a sua melhoria. Por isso, eu tenho uma participação social um pouco mais atuante. Antes eu ficava um pouco mais enclausurado, digamos assim, né, um pouco mais fechado, acreditava que apenas cuidando da minha família e da minha empresa eu estava contribuindo com a sociedade de forma satisfatória, mas hoje eu entendo que não é suficiente. Nós vemos aí a sociedade sofrendo vários riscos, né, de degradação em vários aspectos, né, de liberdade, moral, etc. Então, os bons exemplos, e isso depende de todos nós, pessoas de bem, ter uma vida pública, os bons exemplos devem estar aí para que sejam seguidos. Então, me parece que a participação efetiva na vida pública, na vida social, é importante, porque palavras
né? Palavras não arrastam multidões, né? São os exemplos. Exatamente. E precisamos dos bons exemplos cada vez mais, ainda mais no cenário que a gente vive atualmente, né, André? Sobre associativismo, vamos trazer ele um pouquinho para a tua vida. Quantos anos faz que você está aqui na SIX? Como é que foi a tua trajetória? Por onde você iniciou? Você começou como nucleado? Como é que foi? Eu sei que muitos não sabem desse teu processo aqui na SIX. Perfeito. Conta pra gente. Aqui na SIX, via de regra, existem duas formas de você chegar à diretoria executiva. Via de regra, você entra como nucleado ou você entra por meio da diretoria ampliada. A SIX, de forma estatutária, tem a diretoria executiva, que é aquela eleita a cada 2 anos. Mas no tempo da presidente Simone Leite, ela criou a figura da diretoria ampliada. A diretoria executiva é eleita e ela criou a diretoria ampliada. A diretoria ampliada são personalidades de Canoas, empresários de Canoas, que são convidados a participar, via de regra, de uma reunião mensal, e esses diretores agregam a reunião da diretoria executiva para participar de algum debate que extrapolem as questões administrativas da entidade. Então, esses diretores da diretoria ampliada não têm responsabilidade administrativa com a casa, mas contribuem, na medida da sua expertise e possibilidade, com a casa. Eu não fui nucleado, porque faz talvez 10 anos ou um pouco mais que eu fui convidado para integrar a diretoria ampliada. Então, acho que na minha época ainda não existia núcleos aqui, porque o núcleo da mulher empresária está completando 10 anos agora, né? Então, a convite da presidente Simone Leite, eu ingressei na diretoria ampliada há mais ou menos 10 anos. Na sequência, o presidente Luiz Carlos Stefani me convidou para integrar a diretoria executiva. Então, naquela composição, eu entrei como primeiro secretário. Comecei a participar, conhecer administrativamente a SIX, participar das reuniões semanais e peguei gosto pela convivência aqui dentro da casa. Me encontrei num ambiente de entidade empresarial, percebi que as pautas aqui discutidas são muito importantes e que elas mudam a vida do empresariado, porque mexem com o ambiente de negócios efetivamente. Depois o presidente Gildo me convidou para ocupar um outro cargo, que é o vice-presidente administrativo financeiro, e também, em razão da confiança do presidente Gildo, eu tive a oportunidade de representar a SIX em vários eventos, oportunidades. O presidente Gildo me pedia para representar a SIX quando, em razão dos impedimentos dele, agenda, audiências, ele é advogado. Então, eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos representando a SIX. E, na sequência, o Conselho Consultivo, que é responsável estatutariamente por indicar uma chapa de orientação, me convidou para encabeçar, então, a chapa seguinte, a gestão seguinte, na condição de presidente. Então, eu fiz um caminho dentro da entidade, né? Diretoria ampliada, diretoria executiva, num primeiro cargo, primeiro secretário, depois vice-presidente administrativo financeiro, e cheguei à presidência. Quando eu cheguei à presidência, fui indicado. Você recebe o convite, já contei essa história em várias oportunidades, você recebe um choque, assim, você fica um pouco assustado, né, pela responsabilidade que tem conduzir uma entidade, e eu pedi uns dias ali para pensar e tal. Uns 5 dias depois eu respondi, depois de considerar o seguinte: a SIX é uma entidade organizada. Já o Dr. Gildo entregaria uma entidade organizada, financeiramente saneada, uma equipe montada, né? Tudo funcionando, eventos de muito sucesso, uma diretoria de eventos muito, muito competente, vários núcleos já constituídos. Então pensei, olha, com tudo andando, o carro, né, revisado, tudo certinho, um plano estratégico de revitalização da casa, né, da parte estrutural aqui do prédio da SIX,
já feito na gestão do Dr. Gildo, que constituiu uma comissão da qual eu fiz parte. Então, um plano estratégico de revitalização a caminho. Eu pensei, com caixa para iniciar a reforma, pensei, olha, o que pode dar errado? Eu sempre falo, o que pode dar errado? Tudo certo. E aí nós assumimos em janeiro, em fevereiro chegou a pandemia. E aí passamos aqueles momentos terríveis, né, que vale um podcast inteiro para contar o que foi enfrentar a pandemia, né, os 2 anos da pandemia. Foram momentos terríveis, difíceis. Superamos o momento da pandemia e em razão da pandemia, faço aqui uma consideração, nós tivemos muita restrição de atividade. Houve um momento em que a SIX efetivamente ficou fechada por causa dos decretos e nós não tivemos atividade. Assim como a atividade econômica empresarial, a SIX, por reflexo, também sofreu com questões financeiras. Nós tivemos aqui que adotar várias medidas restritivas. Utilizamos suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de salário, prorrogação de recolhimento tributário, todas as faculdades que nos foram permitidas nós utilizamos, mas superamos o período, fizemos todas as reformas que estavam previstas, não no tempo que nós gostaríamos, mas fizemos, e quando chegou próximo do final do período da gestão, nós não tivemos tempo hábil de preparar uma sucessão adequada. Isso, a pandemia nos atrapalhou nesse sentido. Então, praticamente acabamos dobrando o período, repetindo praticamente a diretoria executiva. Então, os 2 anos se transformaram em 4 anos. Não estava pessoalmente nos meus planos, e não vou dizer, é um encargo, não, eu exerço a presidência com muita satisfação. Eu tenho muita alegria em exercer a presidência da SIX, entrego a presidência da SIX agora em dezembro, né, em 1º de janeiro, vou sentir muita saudade, porque é um cargo que eu exerço com satisfação e muita alegria. Tenho muitos amigos aqui na casa. Vou sentir muita saudade do convívio praticamente diário aqui, mas continuarei frequentando a casa. Então, agora nós temos tempo, né? Tivemos tempo e adequação, não só para preparar uma sucessão adequada, mas para formar muitos líderes. A casa aqui forma líderes. Esse é um dos objetivos da SIX, formar líderes. Então, nós temos em várias áreas de atuação, em vários setores aqui da economia, muitas pessoas que podem representar de forma adequada a SIX e falar em nome da SIX na defesa do setor produtivo. Perfeito. Você trilhou um caminho, então, um pouquinho diferente, como você mencionou. Tem 2, né? Tem 2 caminhos para ingressar até a casa, né? Fazer parte. E agora, olha como estamos alinhados aqui. Você mencionou sobre líderes, e era o meu próximo assunto aqui, que é um relato para ti, André. Os núcleos, eles verdadeiramente, eles formam verdadeiros líderes, de fato, tá? Nós despertamos aqui dentro, despertamos até para o impossível, muitas vezes. Eu acho que o podcast é um exemplo disso. Ele nos despertou aqui, a gente até brinca nos bastidores, tá? Estão as meninas aí que não me deixam mentir, que a gente brinca que o nosso podcast é mais organizado que muitas empresas por aí. Porque temos assim, veja bem, quem iria imaginar que a Elisa estaria cuidando aqui da parte técnica, né? Que a nossa líder vem desempenhando o papel brilhantemente, e quando ela foi convidada para ser líder, ela se perguntou, eu? Não. Então, o núcleo em si, ele tem esse papel muito importante nas nossas vidas de nos desafiar, né? Através dessas oportunidades, não somente nós, outros tantos vão se libertando de algumas crenças, da timidez, porque não é fácil estar aqui, né? Tem aí, para os próximos dias, presidente, ou André, no caso, alguma possibilidade de crescimento desses núcleos para que, assim como nós tivemos oportunidade de exercer tantas as funções aqui, se desafiar, se descobrir, outras pessoas que estão aqui nos assistindo poder entrar e estar se desafiando junto conosco aqui na casa? Sem dúvida.
Um dos focos da atual gestão é exatamente o desenvolvimento de núcleos. O núcleo tem um leque de vantagens para a entidade e vice-versa. Uhum. Hoje nós temos 6 núcleos na casa. Núcleo da mulher empresária, núcleo do jovem empreendedor, núcleo da saúde, núcleo da gastronomia, núcleo de gestão empresarial e núcleo feminino de empreendedorismo. São 2 núcleos só de mulheres. E os 2 acho que estão praticamente lotados. Uhum. Núcleos setoriais e multissetoriais. E agora vamos para mais uma sensibilização. A sensibilização nada mais é do que uma reunião em que os convidados, os interessados em ingressar nos núcleos, assistem a uma reunião de apresentação da SIX, dos núcleos e da metodologia em que trabalham os núcleos, e a partir de então as pessoas estão aptas, né, a pleitear um ingresso em qualquer um dos núcleos que tenha disponibilidade. Hoje somos 160 nucleados, temos aí mais de 60 inscritos, né, já temos mais de 60, talvez a gente cresça ainda mais o número, para ingressar nos núcleos, e provavelmente teremos que abrir pelo menos mais um núcleo, aí depende do que vier aí pela frente. A ideia é que a gente continue investindo nos núcleos, porque os núcleos, eles trazem muito engajamento do associado. Ao mesmo tempo, a SIX aproxima as demandas do setor empresarial, do empresário, para próximo da diretoria executiva. Então, nós ficamos mais próximos da dor do empresário, né, para dar, através da nossa representatividade, uma resposta e poder levar aonde tiver que levar, né, aquela demanda para ser atendida, né, que o pleito daquele empresário individual do setor possa ser atendido e nós possamos melhorar o ambiente de negócio. Nós entendemos que também, como você falou, o núcleo é uma forma de desenvolvimento pessoal do nucleado, porque ele vai melhorar não apenas de forma pessoal, profissional, mas vai melhorar a sua empresa. Ao melhorar a sua empresa, ele melhora toda a nossa comunidade empresarial. Então, eu não tenho dúvidas que o núcleo em atividade na SIX, ele traz muito benefício para a entidade, ele traz benefício para o nucleado, ele traz benefício para toda a comunidade empresarial e para toda a sociedade canoense. Perfeito. E é sobre isso, é sobre tirar a gente da zona de conforto que eu entro num tema contigo. Em algum momento da tua vida, tu sentiu assim, preciso sair da zona de conforto? Timidez é algo que já te abateu? Porque hoje, para estar presidente, subindo no púlpito, falando, a gente precisa estar preparado, mas até esse ponto de se sentir preparado, já se sentiu, poxa, não sei se eu consigo dar conta do recado, sou tímido, não tenho fala, enfim. Sem dúvida. Eu sempre escrevi bem, mas eu até talvez pudesse falar bem, mas eu tinha alguma timidez. E para você participar de uma vida pública, você precisa falar. E hoje em dia, não tem quem não precise falar. Uhum. Você precisa falar. Seja no seu negócio, seja numa entidade que você participe, seja num relacionamento com um grupo de amigos, você precisa falar. Então, vencer a timidez é uma condição que independe da área de atuação, de um desejo pessoal. Quando eu optei por participar mais da vida social, empresarial, comunitária, eu percebi que era inevitável que eu teria que falar em público de forma muito reiterada. E aí você vai vencendo os desafios, né? Você começa falando e vai falando e não perde a oportunidade. E a maçonaria me ajudou muito, porque a maçonaria ela tem alguns valores, algumas virtudes, né? Você percebe que existem obstáculos que você tem que vencer para alcançar um objetivo maior.
Então, a partir de um determinado momento em que você bota um objetivo maior na mente, esses pequenos obstáculos, que depois você percebe que são pequenos obstáculos, como uma eventual timidez para falar em público, eles são superados e você pergunta, por que eu não fiz isso antes? Né? Em vez de procrastinar, você deveria ter antecipado. Então, é um conselho que eu dou, que é uma coisa muito básica, muito simples. Quem tem alguma vergonha, constrangimento de falar em público, olha, não deixe para depois, já comece o quanto antes. Quem acha que precisa de um apoio, fazer um curso, olha, tem cursos ótimos aí de oratória, de desinibição, faça um curso, comece a falar em público. E até tem uma dica, não perca a oportunidade de falar em público. Sempre que tiver uma oportunidade, levante e fale. 30 segundos, 1 minuto, já foi mais uma vez que você botou ali no seu histórico, ó, aqui eu falei, ali eu falei, outro falei, depois fica natural. É verdade, a gente vai sendo convidado para algumas situações. Eu me lembro em Rotary, quando eu fui convidada, você vai ter um momento de fala. Eu pensei, meu Deus do céu, eu mal tô entrando e já tem um momento de fala. Então eu entendi a importância que eu teria que sempre estar em busca de me aperfeiçoando para acontecer cada vez melhor, né? E depois que a gente pega o gosto também, a gente quer ter um podcast, a gente não quer largar mais o microfone, né, André? Bom, de mandato, então aqui você fica, são 2, né? São 2. Que soma... 2021, 22 e 23, são 4 anos. E aí, após o término, então, dia 1º de janeiro, já teremos um novo presidente aqui na casa. E eu te pergunto, tu tem, assim, uma ideia do que tu vai fazer? Vai viajar? Vai sair do estado ou não? Vai ficar com aquele sentimento de que eu pertenço a isso aqui, eu preciso me manter aqui na SIX também? Claro que sim, né? Sim. Mas eu me refiro, assim, vai tirar aquelas férias ou não? Não vou tirar férias, eu vou me dedicar com muito afinco à minha atividade empresarial. Eu acabei ficando com algum delay, e aí eu faço assim um reconhecimento aos meus primos que me ajudaram muito, porque eu só estou aqui porque eles estão lá na retaguarda, né? Eu preciso recuperar um delay aí que nós tivemos em razão da minha presença, né? Eu tenho uma atividade mais de ponta de lança lá na nossa empresa familiar, porque eles também têm outras atividades, né? E o fato de eu estar aqui implica menor presença na empresa. Então, eu vou me dedicar com mais afinco à empresa para ter uma retomada mais eficiente. Não quer dizer que a empresa parou, nem nada disso, mas a gente quer dinamizar, ter um crescimento ainda mais robusto. Nós fomos muito bem nos últimos anos, mas queremos ter uma aceleração maior, aproveitar o que a gente espera aí de um incremento no mercado imobiliário, né? Imaginamos que o governo federal vai dar um impulsionamento no mercado imobiliário aí nos próximos anos. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos aproveitar esse momento do setor para fazer alguns investimentos dentro de um planejamento estratégico que nós temos, e aí eu vou me dedicar aí com muita energia para isso. Ao mesmo tempo, evidentemente, como ex-presidente, eu passo a integrar o Conselho Consultivo da SIX. E aí nós temos aí reuniões periódicas, né? A gente sabe que o Conselho Consultivo da SIX tem algumas competências estatutárias, mas não é aquela coisa do dia a dia, né? Ele é consultivo, tem algumas competências de opinar, né? Ele opina e aconselha a diretoria executiva, o presidente, mas sem aquela obrigação de estar aí no dia a dia. Né? Eu evidentemente permanecerei com a prerrogativa de participar das reuniões da diretoria executiva como ex-presidente e pretendo continuar frequentando a casa quando convidado, né? Para poder contribuir. Esse é um papel que me parece que a gente deve mudar aqui na casa. A SIX tem ex-presidentes fantásticos, eu poderia nominar todos são espetaculares, e me parece que a gente tem que criar uma cultura aqui dos ex-presidentes passarem a frequentar bastante a casa,
porque são empresários de sucesso, são dirigentes de sucesso, que eles têm muito a contribuir com a gestão da SIX, especialmente. Então, eu gostaria de mudar a cultura para que a gente estivesse mais presente, não interferir na gestão, mas mais presente para contribuir com aquilo que a SIX precisar no futuro. É dar continuidade, né? A gente fala isso em Rotary. Rotary, a gente fala sobre a roda. Não pode parar de girar, né? E aí, tu deixando o teu legado aqui, tu também tá contribuindo com as próximas gestões, né? Eu acho que isso aí é bem importante. Ainda falando sobre admirações, então você mencionou lá no início que tem os primos, e no nosso questionário, você nos deixou ali que se tem pessoas que você admira, são os seus primos. Podia falar um pouquinho mais disso? Posso. Nós somos de uma geração de sucesso. Os nascidos em 1970, né? A década de 70 gerou uma turma de sucesso. Então, nós não temos mimimi, nós somos resolvedores de problema. E nós somos uma escadinha, né? 2 anos de diferença. Eu sou de 72, um de 74, um de 76. Eu tive muita felicidade assim, com os meus primos, porque nós temos o mesmo espírito, né? De empreendedor, de prosperidade, de querer vencer na vida, de querer crescer, o mesmo espírito de construir uma família de sucesso, de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, de querer que os filhos prosperem, tenham uma carreira bem-sucedida. E dentro disso nós temos assim, muito apoio mútuo, muita confiança, muita credibilidade. Nós fazemos reuniões por telefone, nós decidimos por telefone, não precisamos nos reunir presencialmente. Então, a nossa sociedade aí, que pelo menos na sucessão dos velhos aí, que eu me lembro, seguramente mais de 15 anos talvez, né? Nós temos a nossa vinculação baseada na confiança, né? E eles são mais novos que eu e são exemplo para mim na condução da sua vida pessoal. Pessoas ilibadas, né? Pessoas que cuidam da família, pessoas de credibilidade, empresários muito arrojados, prósperos. E até tem um fato assim que me marcou muito. Eu tive uma embolia pulmonar. Eu até me emociono quando eu falo. Eu tive uma embolia pulmonar em janeiro de 2016. Sem causa específica tal, e aquela coisa que eu poderia ter falecido naquele momento. Aí na embolia pulmonar, fui para o hospital, medicado, passei por todos os exames e estava naquela. Teve embolia, não se sabe o que vai acontecer tal. E os meus primos chegaram para minha mulher e disseram assim, ó: você não perca 1 minuto de sono com outras coisas. Só cuide do André. Você é da nossa família. Você e a Luísa estão protegidas. Você quer uma coisa melhor que isso? Que lindo, né? Espetacular, né? É saber que tu deixou ali, literalmente, pessoas cuidando do teu bem mais precioso, né? É verdade. É perfeito. Não queríamos te emocionar, mas até eu me emocionei com essa. Bom, é bom a gente ter essa condição, essas pessoas presentes na nossa vida e poder cuidar da gente, isso é fantástico. Presidente, ou André, né? Eu ainda não peguei ainda. Um conselho eu vou te pedir para deixar aqui para todos os associados, né? Todos os nucleados aqui, eu tenho certeza que alguns almejam a diretoria, alguns almejam, por que não, a presidência. A tua trajetória teve um início, um meio e agora, né, se encaminhando para o fim da presidência, mas diga para eles, assim, para todos que estão nos assistindo, que conselho tu deixa para quem quer chegar a uma diretoria, a uma presidência, aqui dentro da casa? O que ele precisa fazer para caminhar para esse destino aí? Perfeito. Quem deseja integrar a diretoria, como dito, tem 2 caminhos para se entrar aqui e conviver na entidade. Entra através de um núcleo, os núcleos estão abertos, nós teremos uma sensibilização, ou eventualmente procure um diretor, diga, olha, gostaria de participar, gostaria de contribuir, nós temos uma diretoria ampliada que é renovada a cada 2 anos. E através da participação, da contribuição, do engajamento,
vai, eventualmente, ali na frente, ser convidado a participar de uma diretoria executiva. A participação na diretoria executiva, a contribuição, o engajamento, a competência, a disponibilidade, evidentemente, o presidente deve ter alguma disponibilidade para que possa responder às responsabilidades do cargo, né? Pode chegar, alguém vai chegar à presidência. E o desejo é que todos tivessem esse anseio de um dia chegar à presidência da entidade. Isso é muito positivo. A participação de todos, o engajamento, só engrandece a entidade. A entidade estimula a formação de líderes e entende que a participação ela faz com que todos se beneficiem. Tanto o empresário, quanto o núcleo, quanto a diretoria, quanto a própria entidade. Então, o meu conselho é que se engaje, participe dos eventos, tenha associado que se associa e não venha aos eventos. E aí, de repente, por acaso, por um convite, vem a um evento da casa e diz assim, puxa, olha que bacana esse evento da casa, eu me associei e nunca tinha vindo a um evento, não sabia que era tão bacana, que se tratava de assuntos tão importantes, que era tão produtivo, que eu receberia informações tão relevantes. Então, participe da casa, se engaje, peça para participar de um núcleo ou da diretoria ampliada numa troca de gestão, porque certamente você vai poder contribuir, vai receber informações importantes, vai participar de debates que vão mudar a vida do empresariado, do meio ambiente de negócios. Nós vamos poder encaminhar demandas importantes nos diversos setores. A entidade está aberta, acolhe o empresário e o papel da SIX é esse, né? Fazer uma troca, também para network. Perfeito. Então, dito isso, eu quero te perguntar. Aqui a gente sempre fala assim, porque por coincidência até tivemos aí as últimas entrevistadas mulheres, né? Então a gente sempre usa o termo, o que te faz descer do salto? Para ti eu pergunto, André, o que te tira do sério como pessoa, como ser humano? O que tu vê assim, que tu diz, puxa, isso... Tu te estoura fácil, tu é uma pessoa calma, como é que é o André em relação a isso? O que te tira do sério? Eu sou muito calmo. Eu não gosto de mentira. Eu fico assim realmente fora do meu prumo com a mentira. Quando eu digo alguma coisa, pode acreditar porque eu estou falando sério e porque aquilo realmente é verdade. Então, se atacam a minha credibilidade, a reação vai ser desproporcional. É isso que te tira do sério. É isso que, como a gente brinca, te faz descer do salto, né? Eu acho que... A reação vai ser desproporcional. Eu posso discutir qualquer coisa, posso conversar qualquer coisa, mas não duvide de mim. Certo. Não duvide de mim. E não vai ser no diálogo. Perfeito. André, o que eu tenho para te dizer em nome do Núcleo Feminino de Empreendedorismo, em nome do nosso GT, tá? Nós temos aqui, presidente, como agradecimento e oportunidade desse momento tão especial, como eu disse em nome do GT, agradecer essa oportunidade de estarmos frente a frente, entregando um conteúdo para quem está nos assistindo e mais do que nunca, deixando... através de ti, as portas da entidade abertas, né? Eu acho que nada melhor que o presidente da casa estar aqui falando como que funciona, como que você entrou, qual é o teu processo. É um grande líder, né? Nos representa muito bem e nós temos muito orgulho de ter ingressado aqui na casa nesse momento da sua gestão. Para ti, nós desejamos um mantra, ou na verdade o teu mantra. Coragem, sucesso e prosperidade. Muito obrigada por esse momento, que vai ficar registrado aí, com certeza, para sempre, né? Porque hoje as redes sociais nos oportunizam isso. Quero, em nome do GT, agradecer essa oportunidade, presidente. Muito obrigado, Patrícia. Desejo muito sucesso ao Núcleo Feminino e que continuemos juntos aí nessa caminhada por longos anos, trabalhando aí para que Canoas progrida e tenha muita prosperidade.
Muito obrigada, isso mesmo. Estamos aqui trabalhando para isso também, né? E você que está nos assistindo, eu quero pedir para você curtir, comentar, deixar a tua sugestão aí para que nos próximos episódios a gente possa trazer figuras tão importantes como o André, para que a gente debata aqui e traga conteúdos relevantes para a nossa sociedade, para você, empresário. Muito obrigada e até a próxima.